Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre as alianças e hoje na nossa aulinha aqui vamos falar sobre a criação do homem. Primeiro ponto nós queremos ver, Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou os anjos, mas não foi Deus quem criou Satanás. A palavra Satanás significa adversário de Deus. O anjo Lúcifer tornou-se adversário de Deus por escolha. Deus criou os animais, as plantas e os minerais, que não têm as faculdades de pensar, sentir e decidir como o homem faz, no mesmo nível do homem. Essas capacidades nos animais são muito rudimentares, mas o homem, Deus o criou e dotou-o de inteligência e responsabilidade sobre suas escolhas. Deus também criou os anjos como seres inteligentes e com vontade livre. Satanás é uma pessoa, porque ele sente, pensa e toma decisões. Segundo ponto, posições de Lúcifer no céu. Ele era querubim da guarda, líder da adoração, pertencia à categoria mais elevada de anjos, mas não era semelhante ao Altíssimo. Distinção entre os homens e os anjos. Os anjos têm categorias: querubins, serafins, arcanjos, anjos. O homem não tem classes nem diferenças como os anjos. Deus coroou o homem de honra e glória, dando-lhe autoridade para reinar. Razão da queda de Lúcifer. Ele queria governar e queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não planejou isso para ele. Então, ele decidiu se rebelar contra Deus. Lúcifer pertencia à categoria mais elevada dos anjos. Lúcifer era um querubim da guarda, líder da adoração no céu. Lúcifer desejava ser semelhante ao Altíssimo, prova de que ele não era semelhante. Deus coroou o homem de glória, deu-lhe autoridade, para reinar. O homem foi feito semelhante a Deus, exercendo autoridade e domínio. Portanto, o homem é de uma categoria superior à dos anjos. O grande problema de Lúcifer foi querer ser o que Deus não intentou que ele fosse. Daí sua revolta contra o Altíssimo. E o grande problema do homem também tem sido querer ser o que Deus não planejou que ele fosse, e sua rebelião o fez cair também. A finalidade do homem na terra é refletir a imagem de Deus, refletir a semelhança espiritual, pessoal e moral de Deus. O homem deveria exercer autoridade sobre as obras das mãos de Deus, reconhecendo que Deus o fez à sua imagem, que o fez para governar. O governo do homem deverá ser sobre ele mesmo,
sobre sua carne, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os apetites da carne, sobre os impulsos da alma. Deus não fez o homem para ser escravo do dinheiro, do sexo, da vaidade, escravo deste mundo e da tentação. Marcas do inimigo na vida do homem: dependência química, drogas de todo tipo, cigarro, bebida ou alcoolismo, glutonaria, perversão sexual, tipo pornografia, erotismo, adultério, pedofilia, sovinismo ou avareza ou idolatria ao dinheiro. O maravilhoso plano de Deus é arrancar todas as marcas do pecado em nós e instaurar sua imagem, suas marcas em nosso caráter. Entre o pecado e o homem, hoje, nós temos Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o resplendor de sua glória. O plano de Deus para nós é ser como Jesus. Se Deus nos fez a sua imagem, como é que nós sabemos como Ele é? Olhando para Jesus, porque Ele teve um corpo como o nosso, Ele teve espírito e alma também como nós. A glória de Deus na terra. A glória é a expressão da soma dos atributos morais de Deus. Tudo junto. Nem dá para imaginar o resplendor de tudo isso. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais refletiremos a sua glória aqui na terra. Vamos olhar agora para a autoridade do homem. A autoridade do homem, primeiro ponto, ela é delegada. O homem não tem autoridade em si mesmo, por si mesmo. A sua autoridade procede, vem de Deus. O homem reflete na terra a autoridade divina. Portanto, o governo do homem deve ser de acordo com o governo de Deus. Quando olhamos para o mundo, nós verificamos que o que temos diante de nós não é o governo de Deus, mas sim o governo dos homens. Quando Deus colocou o homem na terra, a sua palavra tornou-se lei. Segundo ponto, a palavra do homem na terra é lei. Quando Deus criou a mulher e a apresentou a Adão, é interessante notar o que foi que ele disse. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lá em Gênesis 2, 24. Estas palavras de Adão tornaram-se lei. Quando Cristo chega à terra, ele ratifica as palavras de Adão, dizendo: no princípio foi assim. Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lá em Mateus 19, 4 e 5.
Cristo santifica o decreto proferido por Adão quando recebeu a mulher que Deus lhe dera. Deus não deu nome aos animais, mas sim Adão. O homem nasceu com as marcas de Deus, com a habilidade de raciocinar. O homem na criação era especialista em tudo, né? Zoologia, botânica, né? Ele entendia de tudo. E terceiro, a involução do homem. Logo no seu nascimento, o homem manifesta a glória de Deus, a habilidade de Deus. Ele deveria governar. Mas o homem começou a se degradar, a se corromper por causa do pecado. Os atos do homem deveriam sempre refletir a soberania de Deus, as suas leis, os seus decretos, suas decisões, mas, infelizmente, os homens criaram os seus próprios decretos, realizando seus próprios projetos, esquecendo-se de consultar a Deus. Quarto, semelhança de Deus no homem. Uma das coisas que mostra a semelhança de Deus no homem é a habilidade de governar. Seu poder para reinar em vida é proporcional à obediência à lei de Deus. O desgoverno que vemos no mundo revela a infidelidade do homem para com as leis de Deus. Quinto, em Cristo a habilidade de governar é restaurada. Enquanto Adão viveu de acordo com Deus, tudo era maravilhoso. Depois da queda, a situação tornou-se difícil para ele. Mas Deus trouxe uma palavra de esperança, apontando para o descendente da mulher, Jesus Cristo, que viria à terra, pagaria o preço da redenção da raça humana. Por causa do que Jesus fez, podemos reinar em vida e exercer domínio sobre o pecado, sobre o mundo e sobre a carne. 6. O primeiro lugar do governo do homem. Este primeiro lugar seria a sua casa. Ali, o jardim do Éden, né? Isto é, dentro do planeta Terra. Ao homem foi ordenado guardar o jardim do Éden. Guardamos aquilo que corre o perigo de passar para as mãos de outra pessoa. 7. Área onde o homem deveria exercer domínio, governo e autoridade. Havia no jardim que é uma árvore, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto dessa árvore. Adão deveria exercer domínio próprio sobre o seu apetite, sobre o desejo da sua carne. Deus deu ao homem desejos, apetites. O homem sente fome, por exemplo, mas é preciso entender que a pessoa precisa exercer controle sobre o seu apetite, porque existe um limite. Concluindo, o homem está no mundo sob a autoridade de Deus e, enquanto se sujeitar a essa autoridade,
terá autoridade delegada para governar, para exercer domínio sobre tudo o que o cerca e chegar ao fim em completa vitória. Vamos olhar agora para a reprodução do homem na terra. Em Gênesis 1, 27 e 28, vamos destacar a reprodução do homem aqui na terra. Neste primeiro capítulo, vamos encontrar a expressão segundo a sua espécie por 8 vezes, e isto aponta para um princípio. Cada semente reproduz de acordo com a sua espécie. Deus deu ao homem a capacidade de reprodução. A palavra de Deus diz que ele envia o seu espírito e renova a face da terra. O sopro de Deus está sempre renovando a face da terra através das leis criadas por ele mesmo, como a lei da semeadura e da ceifa, como a lei da reprodução da semente de acordo com a sua espécie. Quando tomamos uma semente e a lançamos na terra, a própria lei estabelecida por Deus faz com que o poder de germinação entre em operação e as sementes vão aí se reproduzir segundo a sua espécie. Semente de laranja vai gerar uma laranjeira, jamais uma macieira. Logo, Deus é indiretamente o criador de tudo o que nasce, né? Deus fez Adão, Deus fez Eva e deu a eles a capacidade de reprodução. O homem tem um lado material e tem um lado espiritual. O espírito é dado ao homem através do sopro da boca de Deus, algo que nenhum animal possui. Como é que cada pessoa que nasce no planeta recebe o seu espírito? Vamos ver aqui algumas teorias, pelo menos 2 aí, sobre a reprodução do espírito humano. Primeira teoria, a teoria da transmigração das almas ou dos espíritos. Esta teoria defende a pré-existência, isto é, declara que os espíritos já existiam previamente e que encarnam, né, em alguém. Esta teoria é ensinada pela maioria das religiões ocultistas. A segunda teoria é a criacionista. Esta teoria ela é defendida tanto por católicos como por teólogos reformados, que afirmam que Adão e Eva e os homens, os humanos hoje, né, então, são os pais que transmitem, que reproduzem, né, o corpo e a alma, e em alguma ocasião entre a gestação e o nascimento, Deus dá um espírito para cada pessoa, para aquela pessoa que está sendo gerada. Então, Deus está criando novos espíritos para cada pessoa que entra no planeta. Para fundamentar esta teoria, vamos analisar o texto de Zacarias 12, verso 1, que diz: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel.
O Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Os criacionistas tomam este versículo para afirmar que a Bíblia está dizendo que Deus formou o espírito dentro do homem. A Bíblia diz que ele estendeu o céu e lançou os fundamentos da terra. Logo, isso fala de uma ação no passado e não no presente. Formou o espírito do ser humano dentro dele. E aqui poderíamos considerar somente a terceira parte do versículo como sendo uma ação presente e as outras como um ato criador no passado? Claro que não podemos seguir este raciocínio. Esse espírito que Deus formou dentro do homem fala do seu poder criador. Deus, no princípio, formou tudo e indiretamente é o criador de cada planta, de cada animal. O mesmo princípio se aplica ao homem. Na apostila você vai ter outros textos para poder conferir. Refutação da teoria criacionista. Se Deus está dando um novo espírito para cada nova criança que é gerada, vamos ter aí um sério problema. O espírito que Deus colocou em Adão e Eva não era contaminado pelo pecado. O pecado veio depois. Então, não encontraríamos aí resposta, para o problema de que o homem, já nasce bebezinho com uma índole, com uma natureza rebelde. Nós sabemos quem ensinou para o bebê, onde ele pôde aprender, quer dizer, na verdade, já nasce com o pecado em seu espírito. Terceiro, cada semente ela reproduz ou produz de acordo com a sua espécie, chamado traducionismo. Assim como Deus deu às plantas e aos animais a capacidade de se reproduzirem de acordo com a sua espécie, ele também deu ao homem e à mulher a capacidade de se reproduzirem de acordo com a sua espécie. Então, nem existem espíritos armazenados, nem existe a criação de novos espíritos, mas existe a lei de que cada semente reproduz de acordo com a sua espécie. Em Jó 14:4 lemos: quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Em Jó 15, verso 14, lemos: que é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para ser justo? Os textos declaram que a semente do homem é injusta e impura. Logo, o que dela é gerado é injusto e impuro. O homem gera outro ser humano na sua totalidade: espírito, alma e corpo. Então, o que o homem pecador gera? Outro ser humano pecador. A lei é simples: filhos de pecadores já nascem pecadores e refletem a semente de quem foram gerados. Você pode comprovar no Salmo 51:5, Salmo 58:3.
Em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, lemos: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por natureza significa que está em nosso espírito, em nosso ser real. Isso significa que a reprodução é integral, espírito, alma e corpo, segundo a sua espécie. Concluindo, em Gênesis 5:3 lemos: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Mas em Gênesis 1:27, lemos que assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, homem e mulher os criou. Então, quando criou Adão e Eva, eles eram semelhantes ao Altíssimo, né, no seu espírito, que era totalmente inocente, puro. E depois da queda, Adão gera filhos, mas segundo agora não a pureza, a santidade de Deus, mas já trazendo a marca do pecado em sua natureza, em seu espírito humano. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda do homem, sobre sua rebelião contra Deus. Em Gênesis 5, lemos sobre este homem, né, Adão, gerando um filho, e já não diz mais a imagem de Deus, mas conforme a imagem de Adão. Deus está por trás do ato criador, sim, porque o homem jamais poderia produzir vida, porque vida é obra de Deus. E nós chegamos então à conclusão de que o homem está na terra se reproduzindo de acordo com a sua espécie. Né? Que você possa entender estes conceitos, né? E fica muito mais fácil você entender a Bíblia, entender todo o plano de Deus para nós. Amém.